E aí pessoal, estamos aqui novamente com o Acer Nitro 5, um dos primeiros notebooks analisados aqui no canal, agora na sua nova versão. Esse é o notebook mais comprado da nossa comunidade de promoções boletando.com. Então, assim como o Helios, muitos de vocês já estão com ele aí em mãos e estão aqui só para confirmar se fizeram uma boa compra. Como vocês podem ver, tem dois aqui na minha frente, porque eu trouxe tanto a versão i5 como a versão i7. Já que esse aqui talvez seja o notebook gamer mais popular do Brasil, eu achei necessário dar uma olhada bem de perto em ambas as configurações. A configuração i5 tem a GTX 1050 e a i7 tem a GTX 1050 Ti. E você também tem a opção de comprar ele já com SSD de fábrica. Os processadores do Nitro, pessoal, são de 8ª geração, mas isso não significa que ele é inferior aos notebooks de 9ª geração. Como eu já falei aqui diversas vezes, como a Intel não evoluiu nos últimos anos, o que vai definir o melhor notebook é a refrigeração, o power, a duração do turbo, enfim, aspectos que o fabricante configura. Então o fabricante que usa as melhores configurações, a melhor refrigeração, esse aí que vai ficar na frente dos outros. As razões desse notebook estar entre os mais vendidos no Brasil, pessoal, são duas bem simples. A primeira é o preço. Por várias vezes a versão i5 já com SSD apareceu por menos de R$3.000 em promoção, tá? E a segunda, pessoal, é a concorrência. Vocês devem ter percebido que está ocorrendo uma escassez de notebooks no Brasil. Acho que nenhum fabricante se preparou para a demanda da Black Friday. E a Acer teve aí o estoque que mais demorou de acabar, junto com o preço mais atrativo. O design do Nitro, pessoal, eu diria que está entre os mais atrasados. Ele tem aquele mesmo estilo preto e vermelho do antigo Nitro, as bordas da tela também não são das mais finas, e alguns detalhes do design dele são mais enfeite do que realmente algo útil. Por exemplo, na parte da frente ele tem duas aberturas que ficam parecendo que são saídas de som, mas na verdade são enfeite. Os alto-falantes dele ficam na verdade localizados na parte de baixo. E na parte de trás você também tem uma saída de ar que metade é de mentira, né? De longe fica até parecendo que ele tem uma saída de ar enorme, mas na verdade só metade que é de verdade. A outra metade é só enfeite mesmo. Já na construção o corpo é todo em plástico, tá? Ele não se destaca muito, algumas partes flexionam um pouco a depender da pressão que você faz, mas eu não cheguei a notar assim nada muito grave que a concorrência também não tenha, tá? Ele tem o típico acabamento custo-benefício. No som, como eu falei, os alto-falantes ficam na verdade localizados na parte de baixo mesmo. Eles são bem medianos, o volume não é muito alto e a qualidade também não é lá essas coisas. Ele é o típico alto-falante quebra-galho. O touchpad tem um tamanho legal, suporta os drivers de precisão do Windows, mas tem um clique meio pesado. A textura dele também assim não é tão legal e a sensibilidade não é uniforme, ou seja, tem locais do touchpad que não são tão sensíveis como outros. Ele é aquele notebook que eu andaria mais com o mouse o tempo todo, se você for uma pessoa exigente. O teclado é retroiluminado na cor vermelha e padrão brasileiro. As teclas são de um estilo que são um pouquinho mais pesadas na hora de digitar, tá? É um teclado assim, galera, normal. Eu achei bem tranquilo digitar nele, não tenho assim nenhuma observação a fazer. Na bateria, os dois me deram mais ou menos 4 horas de duração. Na conectividade, a gente tem uma porta de rede, uma porta USB-C que não suporta vídeo, HDMI, uma porta USB 3, um leitor de cartão de memória que, por incrível que pareça, é de alta velocidade, duas portas USB 2 e também a porta do seu fone. Na tela, os dois têm o mesmo painel IPS, que tem uma qualidade equivalente à da concorrência aí na faixa dos R$3.000-4.000. Como eu costumo dizer, pessoal, é o típico painel IPS de entrada que atende aí a maioria dos usuários. O Nitro tem dois compartimentos dedicados para você fazer seu upgrade. Você tem acesso fácil à memória RAM e ao HD, tirando só um parafuso de cada compartimento. Mas para acessar o slot M2, você tem que remover a tampa por completo. E esse slot M2 é compatível tanto com o padrão SATA como também o PCI Express. Testar as duas versões do Nitro foi bem interessante, pessoal, porque muita gente sempre costuma assumir que quando uma máquina tem uma versão i7 e uma versão i5, a versão i7 tende sempre a ser bem mais quente, mas também ter um desempenho consideravelmente melhor. Mas no caso do Nitro, pessoal, os resultados não mostraram bem isso. O desempenho dos dois foi bem parecido. A GTX 1050 Ti não ficou muito longe da GTX 1050. A diferença entre elas ficou mais ou menos entre 10% e 15% na maioria dos jogos. Ser i5 ou i7 também não faz muita diferença aqui, pessoal, porque essas máquinas não têm um chip gráfico tão forte a ponto de apresentar assim muito gargalo.
E eu testei os dois com Dual Channel para que o gargalo de memória RAM não fosse interferir nos meus resultados. Por isso que na tela de vocês estão vendo aí nos jogos que ambos estão com 16 GB de RAM em Dual Channel, né? Porque eu coloquei de propósito. O cenário que o i7 fez mais diferença em relação ao i5 foi durante renderização. Nesse caso, ter mais núcleos deixou o i7 na frente, né? Que é mais interessante para o usuário profissional. Os dois também não ficaram longe em questão de temperatura, que foi uma surpresa para mim. Ambos são notebooks que esquentam em jogos pesados. O processador chega na casa dos 90 graus e o chip gráfico na casa dos 80 graus. E o teclado também fica um pouco desconfortável nas teclas WASD. O Nitro 5 versão i5 esquentou menos, pessoal, inclusive no teclado, mas não a ponto de ficar fora da zona de temperaturas altas. E mesmo deixando as ventoinhas na rotação máxima no NitroSense, os dois também não apresentaram temperaturas ideais. Então Undervolt vai ser recomendado se você curte jogos mais pesados. E assim como o Helios 300, o Nitro também não tem uma fonte com a potência certa. Tanto a versão i5 como a versão i7 atingem o pico de 135 watts durante os jogos pesados, o que pode ocasionar no consumo da bateria mesmo com ele conectado na tomada e também na redução do desempenho. No caso do Nitro, eu percebi que o descarregamento da bateria ocorre mais quando eu estou usando algum dispositivo USB. No meu caso, eu uso sempre um SSD M2 externo, que é onde ficam aí meus jogos. E quando eu estou usando esse dispositivo, ele acaba descarregando a bateria durante jogos pesados. Outro detalhe que eu percebi só na versão i7 do Nitro foi que ele desabilita o turbo do processador aleatoriamente. Me parece que ele faz isso, pessoal, por causa do consumo de energia e não por causa da temperatura. Desabilitar o turbo do processador ajuda a não sobrecarregar a fonte. A versão i7 também apresentou o VRM Throttling comigo, pessoal, que é o throttling mais chato de todos, porque ele reduz muito a frequência do processador durante alguns segundos, e são bem aqueles segundos que você está em uma situação do jogo que o computador não pode dar nenhuma travadinha. Aí ele dá uma travadinha durante alguns segundos porque a frequência, né, do processador fica ali no mínimo, né? Foi raro de acontecer, mas aconteceu comigo algumas vezes jogando PUBG. Não existe milagre, né, pessoal? Se a versão i5 já é quente, a i7 vai ser ainda pior, já que eles têm aí o mesmo corpo e o sistema de resfriamento equivalente. Como vocês perceberam, o Acer Nitro tem a mesma essência do Helios 300 do vídeo passado, que é uma máquina mais custo-benefício. Ele também não tem a melhor refrigeração e também não vem com a fonte com a potência certa. Se o seu foco for jogos, para mim ficou claro que a versão i5 é a melhor escolha. A diferença de desempenho é pequena e a versão i5 esquenta um pouco menos e ainda é mais barata. A versão i7 faz algum sentido se seu uso for mais profissional, mas se não for seu uso, para mim não faz muito sentido pagar bem mais caro por causa assim de um pouquinho mais de desempenho e também uma máquina ainda mais quente. E ter SSD, pessoal, faz com que ele fique bem mais interessante que a concorrência. SSD hoje em dia é uma necessidade, talvez seja até a peça mais importante de um notebook, né, o desktop, enfim. Se você não sabe instalar seu SSD sozinho, não tem muito para onde correr. Tá muito difícil achar outros notebooks com SSD na casa dos R$3.000 no Brasil, pessoal. O Lenovo L340 é mais caro e não tem SSD na versão i5 dele. O 2AM E550 é extremamente difícil de achar em estoque e também não tem SSD. O Asus F570Z também não tem SSD. O Dell G3 com a GTX 1050 é bem mais caro e também não tem SSD nessa versão em específico. Basicamente, pessoal, o Acer Nitro 5, especialmente a versão i5, está sem concorrência por ter SSD de fábrica. Então ele vai oferecer a melhor experiência para o usuário comum que não sabe instalar o SSD sozinho e também só tem R$3.000 para gastar. Com certeza não é a máquina dos sonhos, mas é a que a gente pode comprar, já que nosso país é fechado para o mundo. Eu espero que o mercado melhore esse ano, pessoal, para a gente começar a comprar o que é realmente bom e não o que sobrou na prateleira. Find us and rob this store. They're
What's that? Tracks. Horses.